E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos aqui adentrar um pouquinho no pronome impessoal it. Eu já falei sobre isso aqui, né, pessoal? A questão da falta do gênero, né? Em inglês, que eles têm, porque no português a gente tem dois gêneros, o masculino e o feminino. No inglês tem três, o masculino, o feminino e esse impessoal. A gente traduz como impessoal, mas é porque na verdade a gente não tem essa ideia no nosso idioma. Por isso que é algo difícil da gente ter a palavra exata para o que ele de fato é. Porque a gente não tem um correspondente em português. Não, não existe. Simplesmente não existe. Porque no português a gente tem dois gêneros, masculino e feminino. Então o nosso cérebro, desde que a gente nasce, ele é formado, né? A gente forma o nosso pensamento em torno dessa ideia de que, então eu tenho um copo, o copo é do gênero masculino. Eu tenho uma árvore, é do gênero feminino, até as palavras, né? Então, a palavra é uma coisa que está no gênero feminino. Os sentimentos, né? Ó, o amor, então ele é masculino. A saudade é feminino. Então, o nosso cérebro ele fica, ele se prende em volta dessas noções à medida que a gente vai envelhecendo, porque é nesse período que a gente nasce, né? Até os 3 anos de idade. A gente a gente é virgem, vamos dizer assim, né, para essa ideia de formar a língua, então qualquer coisa a gente vai assimilar muito facilmente. Depois dos 3, se eu não me engano, vai até os 10. Depois tem, aí a gente é uma habilidade menor, mas ela ainda existe. Aí ela diminui de novo dos 10 aos 16. Aí dos 16 ao 21 ainda tem alguma coisinha. Depois dos 21 já você já formou, já está pronto. Aí é difícil, é onde fica difícil a gente estudar outro idioma. Porque essas ideias, essas noções de que existe um terceiro gênero na nossa cabeça é muito complicado. Porque você vai estruturar o seu pensamento em português. E aí, quando você vai estruturar seu pensamento, você vai. Ou a coisa vai estar no masculino ou no feminino. Né? Ela não vai estar sem gênero. Ou aqui no caso aqui, impessoal. Né? Enfim, vamos dar uma olhada aqui nesse artigo aqui que eu trouxe para a gente ver se a gente consegue melhorar essa ideia. Então, ó, em inglês existe apenas um pronome impessoal, que é o it. Ele é um pronome mesmo, né? E aí aqui ele fala impessoal, mas ele é um pronome pessoal, né? Porque ele se refere a uma pessoa lá do discurso, né? No caso, a terceira pessoa, a segunda pessoa. Esse it ele vai se referir à segunda pessoa, que seria o tu, nosso, mais ou menos. Não, desculpa, apaga, apaga, apaga. Ele vai se referir à terceira pessoa mesmo, que é o ele ou ela, né? Só que impessoal, não é nem ele nem ela, seria, sei lá, né? Essas coisas sem gênero aí que vocês veem aí no gênero neutro, né? Esses trem aí. Seria por aí. Por ser o único, possui diferentes usos. Então, ó, in English, aí ele está traduzindo aqui. There is just one impersonal pronoun, and it's the pronoun it. This pronoun has uses that make possible many kinds of expressions and sentences in English. We'll talk about some very important uses of the impersonal pronoun it. Aí aqui tem a tradução. Depois vocês podem pausar o vídeo aí e ler a tradução. Usos do pronome it em inglês. With an impersonal verb, we use it as a subject in English. Então a gente pode usar o it como sujeito, tá? Que é o que está praticando a ação na frase. Isso eu estou falando de um verbo impessoal. Isso aqui até existe no português, né? É um verbo que ele não. Ninguém pratica ele. Normalmente ele se refere ao estado da natureza, né? Alguma coisa assim. Ou o dia da semana, mais coisas assim, elas independem do ser humano para praticar aquela ação, entre aspas, né? Então, ó, it is snowing. Está nevando. Então, nevando é um verbo impessoal. Ele não tem
Não precisa ninguém praticar isso aqui. Eu não nevo, né? Porque é um estado da natureza. Então, it is snowing. Aí a gente pode usar ele para isso. It is raining at my mom's home. House, tanto faz, né? Home é lar. E house é casa. Está chovendo na casa da minha mãe. Então aqui eu colocaria house aqui, não home. Mas até que não está errado também. It is, da perspectiva do falante de língua inglesa, isso aqui não está errado. It is Wednesday today. Então hoje é quarta-feira. It is always cold here. É sempre frio aqui. Então você vê que ele é impessoal, né? E a gente usa, ó. E no português traduz para o verbo estar, que é esse, ou o verbo ser, né? Ser, estar. Que é esse que a gente usa para o estado da natureza. Quando a gente aprende lá na quinta série, isso aqui. Mas no inglês é diferente, usa o it. Tá? Ó, ele traz aqui, é importante ressaltar que em português não temos elemento equivalente ao it, né? Como eu já expliquei. Na sentença em inglês, em que se usa o it, em português a gente faz o quê? Considera essas mesmas orações como orações sem sujeito, né? Que é o caso aqui, que não tem sujeito. Ó. Está nevando. Cadê o sujeito? Quem que está praticando essa ação? É Deus? Quem que é? Não tem ninguém, né? Mas em inglês tem um sujeito aqui, né? Ele tem a função de sujeito, que é o it. Aí aqui é uma coisa da língua deles, tá, pessoal? Quem de fato é esse it é algo etéreo, né? Não tem. É Deus, quem que é? Qualquer coisa, né? É a natureza? É o tempo? O que que é? Tá? Então, mas tem um sujeito aqui, ó, it. No português não tem, tá vendo? Os exemplos e regras que se seguem são todos estritamente referentes ao inglês. Então, ó, é o que eu falo para vocês. Como não tem o it em português, a gente não tem esse pronome neutro, impessoal no português, essas noções aqui, elas não vão aparecer no português. Faz sentido. Por isso que eu sempre digo, a gente tem que aprender o inglês em inglês. Porque aí você de fato assimila o que é a língua. Tá? Então a gente sempre tenta dar uma tradução para visualizar o que está acontecendo. Mas a gente tem que sempre focar no que está escrito em inglês e partir daí. Tá? Então, e tipo isso aqui, não tem uma regra, né? Você tem que aceitar que simplesmente é assim, it is snowing. Aí você pode imaginar que é a natureza que está fazendo a neve. Então é a natureza que está nevando. É como se fosse isso, tá? Por isso que tem esse it aqui, é o sujeito. Então, para eles, essa frase aqui, ela tem sujeito e predicado, bonitinho. E o verbo aqui, ó, o verbo principal. Então, a natureza, it, né? Vamos chamar de natureza. It, ela está fazendo, então ela está nevando. Em inglês, né? A gente tem que pensar isso em inglês. It is snowing. E aí é natural, você tem. Como eu falei, você aceita isso aqui, essa ideia. Não tem o que fazer. É a estrutura raiz básica da língua. In English, when we have an infinitive acting as the subject of the sentence, the pronoun it is used as a provisional subject of the sentence. Então, isso aqui tá bem estranha essa frase, né? Tá bem complexa. Eu vou ler a tradução para a gente ter uma visão melhor. Em inglês, quando temos um infinitivo atuando como sujeito da sentença, o pronome it é usado como um sujeito provisório. Essa ideia, então, de novo, agora falou, ó. Isso aqui não existe no português, essa ideia, tá? Não existe, isso é coisa do inglês. O que é isso aqui? Então, ó, quando nós temos um infinitivo, o que é o infinitivo, gente? É aquele verbo, é o verbo que tem o to, aquela partículazinha to antes. No inglês a gente faz infinitivo assim. Né? Vou explicar isso aqui de novo. Eu já expliquei uma vez, vou explicar de novo. O Word não quer abrir. No, no, aqui no trem.
Deixa eu ver. Aí. Então, olha só. No português, eu tenho o verbo amar. Esse verbo está no infinitivo. Infinitivo. O que é o infinitivo? Ele não tem tempo, ele não está conjugado. Né? Ele está no passado, no presente, no futuro. Não está em tempo nenhum. E quem está praticando essa ação aqui também? Ninguém. Né? E no inglês também tem o verbo no infinitivo. Só que como que a gente escreve ele no infinitivo? É o to. Você coloca o to antes do verbo. Então o verbo amar é o quê? Todo mundo vai responder love. Só que você tem que pôr o to antes. To love. Essa é a tradução. Amar. Direto. Não tem erro. Tá? Isso aqui é infinitivo. Aí eu posso ter o verbo love sozinho assim, ó. Né? Então, I love you. Aqui ele não está no infinitivo. Aqui ele está num tempo verbal aqui, que é o presente. Aqui não, aqui ele está no infinitivo. Por quê? Por causa que tem esse to antes. Só não confundir que às vezes esse to pode ser outra coisa. Mas, enfim, não vamos adentrar. Nós já até vimos isso. Mas o importante é vocês relembrarem o que é o infinitivo, tá? Isso é o infinitivo. Então, se ele está no infinitivo, atuando como sujeito, o it é usado como um sujeito provisório. Por exemplo, it is not good to say goodbye to him. Não é nada bom dizer adeus a ele. Deixa eu ver se tá ruim, né? It is funny. Aqui, ó. It is funny to play with them. É tão divertido brincar com eles. Então, olha só. O que aconteceu aqui, ó? Nós temos um to play. Tá vendo? Esse verbo está no infinitivo, não tá? Que eu expliquei para vocês. Ele está no infinitivo. Então, como esse verbo aqui está no infinitivo, eu vou usar o it como sujeito provisório. Isso aí só existe no inglês, essa ideia, tá? De sujeito provisório. Porque, olha, se você traduzir aqui, ó, it is funny to play with them. Quem que é divertido brincar com eles? Não existe esse sujeito, né? Entendeu? Não existe essa ideia em português. Esse é o sujeito provisório aqui. It is funny to play with them. É tão divertido brincar com eles. Isso a gente traduz, né? Mas como eu disse, a ideia mesmo, essa ideia aqui não existe no português. It is funny to play with them. Esse it aqui então é o sujeito. Ele está praticando essa ação de ser divertido, jogar, brincar com eles. Entenderam, pessoal? Parece muito difícil. Eu sei que talvez vocês estão assustados. Mas é porque é uma ideia que só existe em inglês. E a gente só tem que aceitar. Não precisa pensar muito sobre a coisa. É só aceitar. Isso aqui então seria o sujeito provisório em inglês. It is an adventure to travel with his family. It is so great to see the moon from there. We use it to represent a noun with a neutral gender. Então essa aqui é outra regra, né? Usamos o it para representar um substantivo com gênero neutro. De novo, ó, perceba que em inglês é necessário haver um sujeito. Em inglês é necessário haver um sujeito. Por que isso acontece, pessoal? No inglês, ó. Então aqui a gente já está começando a entender por que isso aqui existe. Sujeito provisório, esses aqui do impessoal. Porque no inglês tem que ter um sujeito. Por que no inglês tem que ter um sujeito? Porque no inglês a gente não conjuga o verbo. Tá? No português é fácil conjugar o verbo e ele dá a ideia que eu preciso. Então, ó, eu amo você. Se eu tirar o eu ali é o sujeito. Se eu colocar amo você, não perdeu sentido nenhum. Porque eu sei que não tem como ele ama você. Não tem como ser tu amo. Não tem como ser nenhum outro pronome. O único pronome que encaixa aqui é eu. Porque esse verbo está conjugado na primeira pessoa. Então eu sei que o sujeito é eu. Ele está oculto. Mas eu sei que é. No inglês eu não posso fazer isso. Se eu tirar lá, ó, o I love you, vai ficar love you. Aí eu não sei quem. Quem é? Pode ser he. Até que o he não pode, porque seria assim, né? He loves you.
Mas pode ser I, pode ser you, né? Não faz muito sentido. Pode ser we love you, pode ser they love you. Pode. Não tá errado. Tá certinho. Então, se eu tirar, não tem como. Eu tirei o sujeito, não tem como. Por que não tem como? Porque não conjuga esse verbo no inglês. Então, no inglês, eu preciso ter um sujeito. Por isso que há essa necessidade aqui, ó, tá? Depois isso aqui, ó. Ele é o sujeito. Quem que é esse sujeito? É um sujeito. Só é gramatical, tá? É a natureza aqui nesse caso. Você pode imaginar que é, né? Mas a verdade isso aqui é uma necessidade gramatical. Então, ó, em português temos sentença em que o sujeito é impessoal ou inexistente. Isso não acontece no inglês, pois nesse caso devemos usar o it, né? Aqui ele não explica tão bem, mas é por isso, porque no inglês a gente não conjuga o verbo. Look at the examples. I have to take the book back to the bookstore because it isn't new. Eu tenho que devolver o livro porque ele não está novo. É porque comprou o livro usado aqui sem querer, capaz, né? Acontece. Essa é a ideia do que aconteceu, né? Então ele usa o it para representar um pronome de gênero neutro, que é aquele básico que eu já ensinei para vocês, né, gente? Esse it aqui, então, está se referindo a quem? Ao livro. Livro não é he e nem she. Por quê? Não é he, não é uma pessoa. A pessoa pode ter gênero. He, she. Ele, ela. Mas o livro não pode ser ele, nem ela. Ele tem que ser it. De novo, ó, tá vendo? Como que não tem como eu te explicar no português? Porque eu não tenho um correspondente do it, seria o isso. Né? Mas aqui, ó, você vê que a tradução ele não está no ovo. Tá vendo aqui, gente? A tradução tá certa? Tá certinha, perfeita. Só que esse it aqui ele não quer dizer ele em inglês, porque o ele na verdade é he. Né? Esse it que é usado para quê? Para pronomes, para substantivos sem gênero, tá? Que a gente fala. Sem gênero, não tem gênero. É um livro, ele não tem gênero. O que ele é? Ele é uma mulher? Ele é um rapaz? Não é nada disso. Ele é sem gênero. They don't want to watch that movie because it hasn't a good rate. Então, ó, o que é o movie? Não é uma pessoa, né? Então é it. We all decided don't go to the party. We don't like it at all. Mesma coisa, ó. Party, it. E aí, pessoal, tem a questão dos animais, né? Porque os animais têm gênero. Mas, normalmente, eles se referem aos animais como it. Eu também já expliquei isso para vocês, né? Então, I have a dog. I love it. Eu tenho um cão. Eu o amo. Certo? Mas aqui, no caso, como a pessoa ama, provavelmente ela não ia falar que ama it, loves it. Ele ia colocar I love him or her, se for menino ou menina, né? Depende aí do cachorrinho, se for macho ou fêmea. Por quê? Porque ele tem um apego sentimental ao animal. Então aí eles usam oralmente, né? Na fala, isso, him or hers, dão gênero pro cão. Tá? Até porque também tem a questão cultural que eu falei para vocês. Como os Estados Unidos têm muita influência lá, o inglês, né? Tem muita influência de outras línguas, porque, né, tem uma imigração muito grande lá, principalmente do espanhol, e no espanhol, muito parecido com o nosso, ele só tem dois gêneros, masculino e feminino. Quando o falante da língua espanhola fala em inglês, ele vai trazer esses vícios, igual nós mesmos fazemos, né? De não entender o que é o it, que é para isso. Então ele vai se referir ao cachorro como ele, como him. Então também tem essa influência aí na fala, certo, pessoal? Agora, se eu I went to the zoo,
and saw a lion. It was beautiful. Amazing. Então, eu fui ao zoológico e vi um leão. Ele era incrível. Então, aí aqui eu usaria o it. Porque eu não tenho nenhum apego a esse leão aqui. Eu não sei nem se ele é macho ou fêmea. Quer dizer, o leão eu sei que é macho, né? Melhor, então vamos usar outro exemplo. Vamos pôr tiger. Pronto. Porque não tem como, né? Então, it was amazing. Entendeu? Então, usa-se assim. Né? Então, esse seria o nosso terceiro uso aí do it. When we talk about a baby, we can use it to represent any sex. Quando falamos sobre um bebê, podemos usar it para representar ambos os sexos. Por quê? O que acontece, pessoal? Quando o neném, principalmente quando está na barriga, né, não sabe o sexo da criança, então eles falam it para o infanto ali na gestação, dentro da barriga da mamãe dele. Aí usa-se it. Tá? Esse é com certeza. Mas eu também posso usar aqui do baby, por exemplo. Então, the baby is laughing. It must be very happy. Tá? Esse aqui, provavelmente, se o papai dele ou a mamãe estiver escutando, pode ser que ele não goste de você falar isso aqui, tá? Por quê? Se você sabe o sexo da criança, se ele é menino ou menina, então já não tem por que você usar it mais, tá? É igual se fosse child. The child is laughing. A criança está rindo. Aí você, tá, eu não sei o sexo da criança, eu usaria it. Aí pode. Mas se eu sei se a criança é um menino ou uma menina, aí eu usaria he ou she, dependendo, tá? Então, isso aqui depende mais se você sabe o sexo ou não. Se você não sabe, aí realmente vai ser it, certo? I didn't take the baby because I'm afraid to drop it. Mesma coisa. Se eu não sei o sexo, eu usaria o it. Se eu sei, eu falaria him or her. She didn't make any noise near the baby because it was sleeping. Mesma coisa. Aí, ó, os animais domésticos, ó. With domestic animals, we use it. I love my cat. It is my best friend. Isso aqui é da gramática, tá, pessoal? Na fala, tem gente que fala she is my best friend ou he is my best friend, tá? Depende muito da pessoa. É isso que eu tô querendo dizer. Vocês vão encontrar quem que vai falar he is my best friend. Mas você também vai encontrar quem vai falar que it is my best friend. Porque a pessoa pode gostar do gato tanto que quiser. Mas ela considera o gato um animal. Então ela usa it. Se ela considerar como parte da família, provavelmente ela vai usar he ou she. Entenderam? Depende muito de quem está falando. I don't live without my dog. It is all to me. Ele é tudo para mim. Ou he is all to me. Né? Ou she is all to me. I miss my cat so much. It is in my son's house. Mesma coisa. We also can use it to give emphasis in a noun or a pronoun. Então, ó, o que é ênfase? ênfase, tá? Para um substantivo ou pronome. Vamos ver aqui então. It was Jamie who sang that music last night. Aí eu estou dando uma ênfase, tá? Ao invés de escrever assim, tira esse it was aqui, apaga ele. E só escreve assim, ó. Jamie. Aí você tem que tirar o who também. Jamie sang that music last night. É uma frase. Se eu quiser dar uma ênfase para esse acontecimento, aí eu coloco It was Jamie who sang that music. Aí eu estou enfatizando aqui a pessoa em questão e menos o que foi feito, tá? Aí traduz para foi a Jamie. Mas aí aqui o pronome, o sujeito, né? Ele passa a ser o it aqui também, ó, tá, pessoal? Foi a Jamie que cantou. Quem que cantou? Foi a Jamie. Né? Então, it was
Jamie. Esse aqui passa a ser o sujeito. No inglês. No inglês. It was Foreman who composed the song. It was my mom who made the delicious pie. Lembrando que o it não possui conteúdo semântico. Né? O que é semântico, pessoal? De significado. Tá? O it não possui conteúdo de significado. No português, né? E aqui, em alguns casos aqui também no inglês, ele também não tem significado algum. Basta vocês pensarem no surdo, ou deficiente auditivo. Quando eles comunicam em libras, não sei se vocês conhecem, mas a linguagem de sinais ela é muito resumida, entre aspas. Por que ela é resumida? Esse tipo de coisa aqui, ó, eles não usam. Simplesmente não tem. Certos conectivos, eles não usam. Simplesmente não tem a tradução nas libras. Tá? Por quê? Porque, como é a língua de sinais, ela é bem simples. No sentido assim, que ela tem que passar o significado, o que você quer dizer. E certos conectivos, certas coisas sem sentido, não tem como você representar elas no mundo. É bem interessante esse negócio da língua de sinais. E essa é uma particularidade aqui do it. Né? Então, no it, esse it aqui provavelmente não apareceria na linguagem de sinais. Mas se você pegar a linguagem de sinais e traduzir, aí você tem, entendeu? Mas você não traduz o it na língua de sinais. É isso que eu estou querendo dizer. Ele não tem uma representação. O it até tem quando ele é aquele que ele se refere a uma coisa, né? Que é o this, né? O that. Aí tem. Mas o it mesmo não tem. Não, porque não possui conteúdo semântico. Tá? O que é isso? Ele não tem significado real. Ele é só um conectivo. Ele só serve para interligar a coisa. Ou para representar uma outra coisa. Quando ele é sujeito. Né? Então, quando ele é sujeito, ele representa alguma coisa. Mas ele mesmo não significa nada. Mas tem uso obrigatório em certos tipos de sentenças, como que a gente viu. Certo, turma? Aí, essa tarefinha, esse aqui do it, eu espero que clareie muita coisa nesse sentido. Vocês fiquem craques nisso aqui. E vocês vão fazer a tarefinha da página 49 lá da apostila, tá? Que ela tá falando aqui o word it. Então são dois exercícios, né? Naquele estilo de sempre. Tem uns aqui que ele pede para você fazer em grupo. Então você simula um grupo aí com alguém no WhatsApp ou com você mesmo, né? Grava e escuta você falando e faz essas tarefas aqui. Algumas são pessoais aqui, de perguntas pessoais. Recomendo também fazer, não deixar sem fazer. Mas lá no. Tem umas que são, né? Então, por exemplo, you are going to talk about an important day from your life. Think about these questions. Aí tell each other about your important days, ask questions to find out more. Então, essas questões. Esse aqui, você vai até falar sobre os dias importantes lá na tarefa. Mas as questões você pode pôr lá também, né? Só que aí as respostas você vai ter que inventar, alguma coisa assim. E aqui, work in pairs, take turns to start conversations, six, and remember the response. Essa aqui, ela é totalmente oral, né? Você vai perguntar para o coleguinha a letra A e ele responde a letra B. E depois vocês invertem. Ele pergunta e você responde. Tá? Página 49. Certo, pessoal? Bons estudos para vocês. Até a próxima aula e tchau, tchau.